Bom dia, irmãos. Que culto maravilhoso. Eu nem lembro a última vez que eu participei de um culto de missão tão completo assim. O que torna o meu trabalho bem mais fácil, porque a maioria das coisas que o Senhor ministrou ao meu coração e que nós vamos conversar hoje sobre o tema, já foi diluído neste culto. Nós estamos no mês da família e o desafio hoje é pregar sobre uma família missional, o objetivo da família em relação à missão. E quando você vê uma criança no culto dizendo que ela é missionária, você não precisa dizer mais muita coisa para a igreja. E glória a Deus por isso. Eu disse aqui da outra vez que eu vim, de que a primeira vez que eu vim aqui, apresentado à igreja, as crianças foram para a escolinha, para o cultinho delas, aprender sobre missão. E foi a primeira vez que eu vi isso numa igreja. Então, e eu queria incentivar os irmãos, mais uma vez, queria lembrar os irmãos da preciosidade que é fazer parte da missão de Deus. E, recentemente, eu vi duas pesquisas que são bastante alarmantes. Uma delas diz que os missionários, no geral, no mundo todo, não só no Brasil, recebem menos de R$1 por mês, no geral, das igrejas brasileiras. Proporcionalmente, as igrejas no mundo mandam menos de R$1 para a missão. Que dado alarmante. Então, a igreja gasta mais em outros lugares do que no objetivo secundário da igreja. O objetivo principal da igreja é glorificar a Jesus. O secundário é fazer missão. E é menos de R$1 sendo enviado para esse objetivo. Outra pesquisa diz que se todas as igrejas brasileiras se comprometessem com um desses povos não alcançados que nós aprendemos hoje, o mundo todo teria povos alcançados. Só a igreja brasileira. Só a igreja brasileira. Se uma igreja se responsabilizasse por um povo, nós não teríamos mais povos não alcançados. E por que eu estou falando isso? Para mostrar a preciosidade de fazer parte da missão de Deus. O quão é importante, não só o engajamento em orações, mas o engajamento com as finanças, o engajamento de ir, de ensinar os nossos filhos, para que, se Deus quiser, eles sejam chamados aí para esses povos não alcançados. Que vocês se alegrem nisso, que vocês se alegrem de fazer parte dessa missão de Deus. Que vocês se alegrem, se regozijem ao perceber que o Senhor os chamou para fazer parte dessa missão. Amém? Quero agradecer aos irmãos pelas orações. Como o pastor bem falou, eu terminei o treinamento, na verdade está no finalzinho do treinamento. A gente está sempre em treinamento. A verdade é que a gente está sempre em treinamento. Mas uma hora a gente tem que ser enviado. Então, esse período está acabando, estou nos processos do visto, e eu agradeço os irmãos porque tem sido um processo bem difícil, tem sido bem desafiador conciliar igreja, missão, treinamento, trabalho, responsabilidades do visto, responsabilidade com outras igrejas, tem sido bem difícil. Mas eu agradeço porque eu sei que, assim como essa igreja, outras igrejas, estão me abençoando muito em oração. Então, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela parceria, pelas orações. Quando eu me lembro, quando eu passo pelas dificuldades, me lembro do porquê eu estou, e quem confia em mim no trabalho, que além de Deus, existem irmãos assim como vocês que estão assim, eu reconheço o seu chamado diante de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Muito obrigado, mais uma vez. Então a gente vai ler Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. Gênesis 12, do 1 ao 5. Diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, até aqui. Então a gente vai falar hoje sobre qual é o impacto de missão dentro da família e qual que é o impacto da família em missões. Como eles se relacionam, qual que é o propósito de Deus para a família, qual que é o propósito de Deus para a missão.
Nós vamos meditar um pouco sobre isso. Mas antes a gente precisa definir o que é missão de fato. O que é missão de Deus. E a missão é algo criado pelo próprio Pai para redimir a criação, para redimir o seu povo, para chamar de filhos aqueles que hoje não são filhos. E isso é missão. É o que Deus cria, que Deus faz e que Deus cumpre. Quando nós chamamos de o processo da redenção ou a história da redenção, é o que Deus está fazendo na terra, que Ele já fez e ainda fará em mim e em você, e que Ele quer fazer com todos os povos. E isso é a missão de Deus. Foi bem lembrado aqui, Apocalipse 5:9, que diz que uma grande multidão está adorando Jesus e diz que com o seu sangue compraste para si povos de toda tribo, língua e nação. Então nós já sabemos o final, nós já sabemos que Cristo concluiu a missão de Deus, nós já sabemos que a igreja triunfou no meio de um mundo caído, e nós já sabemos que Deus de fato cumpre a sua missão. Então Ele se reúne com os seus filhos para passar a eternidade. O objetivo final da missão é Deus reunido com os seus filhos durante toda a eternidade. Mas nós sabemos que ainda não são todos filhos salvos. Nós sabemos que ainda há ovelhas fora do curral. Nós sabemos que ainda há povos não alcançados. E nós lemos em Apocalipse que é pessoas de todo povo, de toda tribo, de toda língua e de toda nação. E nem todo povo foi alcançado, como vocês viram. Além de povos que têm menos de 2%, tem povo que não tem nada, não tem nenhum cristão, que são os PNA aí, como o vídeo bem falou. Eu não sei se você já viu um vídeo no Instagram, ou não sei se provavelmente viralizou no TikTok também, mas são pessoas que vão a tribos inóspitas e eles começam a falar, obviamente, a língua deles, mas no meio da língua tem um... Aí você fala, como é que eu escrevo a Bíblia assim? Como é que eu traduzo a Bíblia para um... São povos não alcançados que na visão humana é impossível de alcançar. Como é que eu chego nessa tribo e digo para ele que Jesus o salvou, que existe um Deus criador de todas as coisas? Como é que eu ensino ele a fazer discípulos? Como é que eu traduzo a Bíblia? Como é que eu aprendo o idioma? Aos nossos olhos é impossível. Mas nós sabemos o final, e glória a Deus por isso. Nós sabemos o final. No final, a missão de Deus triunfa. Deus cumpre o seu propósito, que é passar a eternidade com seus filhos. Amém? Isso é missão. E Deus criou todas as coisas para cooperarem com a sua missão. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas toda a criação de Deus é criada para, além de glorificar a Deus, fazer parte da sua missão. Então, primeiro o indivíduo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para, como diz Pedro, pregar sobre as boas novas daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Então, como indivíduo criado, nós somos chamados por Deus, nós recebemos a missão de Deus, de falar sobre o Evangelho de Jesus, de por meio de nós, as nações serem redimidas. Óbvio, por meio de Jesus, mas com a pregação que vem por meio de nós, da nossa palavra, das nossas atitudes, as nações sejam redimidas. Então o indivíduo criado, ele recebe a missão de Deus. A natureza criada também recebe a missão de Deus, como nós vemos no Salmo 19. Os céus proclamam a sua glória. Nós também vamos ver em Romanos 1,19, de que Ele deu a conhecer todos os seus atributos através das coisas criadas. Então o indivíduo foi criado e recebeu uma missão. A natureza criada recebeu também uma missão. E a família, criada por Deus, recebe a mesma missão. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a família não é uma invenção humana. Quando Deus cria Adão, Ele fala assim, não é bom que o homem seja só. Então Ele cria Eva. E Adão se junta com Eva e formam família. Então Deus cria a família. Deus cria o indivíduo, dá uma missão. Deus cria a natureza e dá uma missão para a natureza. E Deus cria a família e também dá uma missão. Então, para a gente entender um pouco do que é missão e do que a família tem a ver com missão, a gente precisa voltar para as primeiras famílias da Bíblia. E a gente vai decorrer um pouco em Gênesis para entender como é que Deus se relaciona com a família, como é que Deus coloca o objetivo de missão dentro da família. E antes, eu quero citar duas coisas aqui para a gente entender que sempre foi a vontade de Deus que o objetivo da família seja a missão também. E a gente vai tentar entender durante esse dia. Primeiro, Jesus foi perguntado 2 vezes acerca da família, ou a conversa procedeu para ele falar sobre família. A primeira vez, ela é em Mateus 12,
ele está numa casa cheia com muitas pessoas, e a família de Jesus não consegue entrar, a mãe e os irmãos de Jesus não conseguem entrar. E aí os discípulos chegam e falam assim: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Jesus vai dizer no versículo 50 do capítulo 12 de Mateus: porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que Jesus está dizendo não é que ele está rejeitando a sua família, mas é que ele está olhando para a família como Deus olha para a família, dizendo: qualquer um que obedecer o meu Pai é minha família. A visão que Jesus tem sobre a família é uma visão eterna, não é uma visão terrena, porque aquele que criou a família é eterno, não terreno. Então Jesus está dizendo assim, não somente esses de sangue são a minha família, mas aqueles que obedecem o meu Pai, ou seja, aqueles que cumprem o propósito de meu Pai, este é a minha família. Outra vez, quando os fariseus e saduceus estão discutindo sobre ressurreição dos mortos, e eles vão citar lá em Marcos 12, 25, a respeito de como é que se dá o casamento no céu, se uma mulher que teve 7 maridos, e ela ficou viúva dos 7, com quem ela vai se casar no céu? E aí Jesus os repreende veementemente, ele diz assim no versículo 25: pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos do céu. Então a gente vê que Deus cria algo que é para existir somente na terra, que é o modelo de família que nós temos aqui na terra. O modelo de família eterna, o modelo de família celestial não é o que temos aqui. E a pergunta é: por que Deus cria família então? Se é algo que não existirá eternamente, por que Deus cria família? Nós precisamos voltar para Adão, para a gente entender quais são as primeiras ordenanças que Deus dá à família. Lá em Gênesis 1, versículo 27 ao versículo 28. Então, a primeira família que nós temos registro e que existiu na terra, nós encontramos as ordenanças de Deus, versículo 27 e 28 de Gênesis 1. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. A primeira missão que Deus dá para Adão e Eva é: multipliquem-se. Ou seja, o que Deus está falando é: façam mais famílias. Que não pare aí o propósito que eu criei. Crie família, forme família, multipliquem-se pela terra. Depois ele fala sobre sujeitar a terra, dominar a terra. Então a primeira missão que Deus dá é: multipliquem-se. E nós vemos que, obviamente, como o decorrer de toda a Bíblia, a família falha. Então Caim mata Abel, e a ordem que era para multiplicar, o homem decide fazer o contrário e eliminar. Depois nós vamos ver a família de Noé lá em Gênesis 6. Deus diz para Noé: contigo, porém, Gênesis 6, 18 e 7, versículo 1. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. O que Deus está dizendo para Noé é: olha, essa geração pecou, fez tudo o que não era para fazer, foi contra o meu mandamento, e agora eu quero preservar a tua família, que no meio dessa geração tão imunda, tem se achado justa diante dos meus olhos. E eu não sei, no último encontro de oração que nós tivemos aqui, nós compartilhamos um pouco sobre as dificuldades que, além de igreja, como família, nós temos de conviver numa sociedade tão caída. Então, você que é pai, provavelmente já sentiu na pele essa dificuldade. Talvez na escola, talvez com os conteúdos em redes sociais, no YouTube. Por ser uma sociedade, uma geração tão imunda, nós temos dificuldades de viver no meio dela, de forma justa, de forma irrepreensível, e de educar os filhos, e de ensinar outras famílias a seguir o Senhor. Nós temos essa dificuldade. E Jesus diz que nos últimos dias seriam como os dias de Noé. Então o que Deus está falando para Noé: olha, o mundo caiu novamente, o mundo se afastou dos meus desígnios, mas eu quero preservar a sua família, para recomeçar. E depois que Noé desce da arca, Gênesis 9, do versículo 1 ao versículo 2 diz:
Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e encher a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. A mesma promessa e a mesma missão que Deus dá para Adão e Eva, Ele recomeça o mundo e dá para Noé também e seu filho, seus filhos, a sua geração. É Deus dizendo assim, ó, tudo falha, esse mundo cai, a minha promessa sobre a família continua. A minha missão e o meu objetivo sobre a família continua. Então Deus reforça isso a Noé. Ele diz assim, ó, agora que começou de novo, desce da arca e multiplique-se, multiplique-se. E a última família que nós vamos parar para refletir é a família de Abraão, lá em Gênesis 12, que é o que nós acabamos de ler. Mas antes, eu não sei se você percebeu quando nós lemos o salmo que foi lido aqui no culto, que é o Salmo 90? 96, perfeito. É um convite de Deus para as nações irem a Israel. Com qual objetivo? De conhecer o Deus. De conhecer a glória de Deus, a santidade de Deus. E isso não está só no Salmo 96. Mas o objetivo de Deus chamar um povo para si é que os outros povos da terra pudessem enxergar quem Deus era. Então nós vemos os israelitas e os judeus se rebelando contra Deus nessa missão durante toda a Bíblia, e é por isso que eles são cativos, é por isso que eles são exilados na Síria, na Babilônia, porque eles se recusam a obedecer a Deus e ser luz entre as nações. Então o chamado para ser missionário, o chamado para ter uma igreja missional, o chamado para ter uma sociedade, uma nação missional, não está em Mateus 28 ou em Marcos 16, está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia Deus está dizendo assim, ó, eu criei vocês com um propósito, para ser luz entre as nações. E aí Deus chama os povos para virem a Israel e conhecer esse Deus maravilhoso. E Deus manda os povos até as outras nações para conhecerem e proclamarem esse Deus maravilhoso. Então Deus claramente está dizendo assim, ó, missão é o meu objetivo neste mundo. A redenção dos meus filhos que estão perdidos é o meu objetivo neste mundo. E o mesmo acontece com a família de Abraão. Então Deus aqui agora, para exemplificar melhor, lá em Babel, o que os povos queriam fazer em Babel? Os povos não, porque era um povo só, com uma língua só, eram tudo unido. O que eles queriam fazer? Eles queriam construir uma torre para que eles não fossem dispersados e fossem reconhecidos como grande. E o que Deus faz? Deus bagunça tudo, todas as línguas, e eles se espalham. Porque a vontade de Deus é que nós multipliquemos e se espalhamos durante a terra. O problema é que a gente, numa sociedade que nós vivemos, nós somos criados ou ensinados a ficar em casa, a ficar na cidade, a ficar no estado. Mudar de país, então, é só se acontecer algo muito raro. Mas nós somos instruídos e até incentivados a ficar. E o que Deus está dizendo é assim, ó, saiam. Vocês só têm essa vida para proclamar a glória de Deus. Saiam. O meu objetivo inicial com Adão, com Noé e com Abraão é que você saia. A primeira vez que Deus dá a palavra a Abraão é saia da tua terra. Nós somos chamados a sair. E como família, como nós vimos no versículo 5, Abraão leva sua mulher, os seus servos, Ló e todas as pessoas que estavam com eles. Alguns historiadores dizem que a quantidade de pessoas que estavam com Abraão era a quantidade de povos que existiam naquela terra. Olha que interessante. Não sei se é verdade, mas se for, Deus pensa em todas as coisas. Então aqui Deus agora coloca a sua missão em prática, não só tentando abençoar todo mundo que ele já viu que caiu lá na época de Noé, mas agora ele chama um povo para si. E esse povo não começa como uma nação gigante, esse povo começa com uma família. Com Abraão e Sarai. Com Abrão e Sarai. Este povo, esta nação, essa família de Deus, começa com Abrão e Sarai, com um casal. Deus está de novo reforçando qual é a missão da família dentre as nações. O que ele nos chama para fazer dentre as nações. O problema é que Sarai era estéril. E eles não podiam ter filhos. E durante muito tempo, Deus insiste em dar essa promessa a Abrão. Olha, Abraão, sua descendência vai ser gigante.
Versículo 2 do capítulo 12. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E Abraão está se perguntando, como? Como é que o Senhor fará isso? Sarai é estéril, ele já tinha 75 anos, no versículo 4. Como isso é possível? Como isso é possível? E Deus continua insistindo a repetir, se a gente vê até o nascimento de Isaac, Deus está repetindo, olha, eu vou te fazer uma grande nação. E aí Abraão vai para o Egito com a sua esposa e diz que é sua irmã, e Deus manda praga no Egito, e Deus disse assim, ó, não é este o caminho, eu estou te prometendo uma descendência. Aí depois Abraão vai para o outro deserto e acontece a mesma coisa, ele diz assim, ó, não é este o caminho, eu estou te prometendo uma descendência. E os anos vão passando e Abraão está falando assim, e aí Deus? E aí Deus? Qual é a família que o Senhor me prometeu? Onde está essa família que o Senhor me prometeu? Aonde está? Até que ele decide fazer pelas suas próprias forças, até que ele decide cumprir a missão de Deus. Olha como nós, muitas vezes, nos enxergamos tão alto. Abraão decide cumprir a missão de Deus pela sua própria força. Nós falamos sobre a missão de Deus aqui, que é uma missão tremenda e está desde a criação da terra, tem se cumprindo ao longo dos anos. Então, o que nós somos no meio da missão de Deus? Um grão de areia, que unido forma talvez alguma coisa. Mas individualmente nós somos tão pouco, e o que Abraão está dizendo é assim, ó, essa missão aí eu quero fazer, Deus. Essa missão eu quero ser protagonista dessa missão, eu quero fazer com as minhas mãos, eu posso. E aí ele vai lá e tem um filho com a empregada, com a escrava. E nasce Ismael. E isso arruma um problema gigantesco para Abraão. Porque Deus fala assim, ó, não foi isso que eu falei. Deus fala para ele assim, ó, não foi essa família que eu planejei para você. E aí Abraão arruma um problema para si mesmo agora, porque tem uma escrava e seu filho tretando com a sua esposa, brigando com a sua esposa, e no final nós entendemos que até hoje essas famílias brigam com Israel e os árabes. Então, olha o problema que Abraão arruma para si mesmo, para toda uma nação e para a história da redenção, ao tentar cumprir a missão de Deus com as suas próprias forças. Nós dependemos de Deus. A nossa família depende de Deus para cumprir a sua missão aqui na terra. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a nossa família é temporária. No céu, você não vai continuar casado com a sua esposa. No céu, seu filho não vai ser só seu filho, ele já não é. Ele vai ser filho de Deus. A nossa família terrena é temporária. Para que é que Deus nos chama? Para que é que Deus nos chama? Será que é para ter bens materiais? Será que é para construir riquezas? Será que é para viver de uma forma confortável? É muito interessante quando eu recebo relatos e ouço relatos de cristãos em países perseguidos, de que em países que perseguem os cristãos, a primeira coisa que acontece com ele quando ele se converte, ele é exortado da família. Ele é expulso da família. Então, ele não faz mais parte daquela família que ele nasce. E por isso, ele perde todas as coisas, perde seus bens, seus direitos, ele não tem mais herança nenhuma. É isso que acontece com um cristão em país perseguido. Mas quando um pai de família em um país perseguido é convertido, então toda a sua família normalmente se converte. Mas a sociedade, numa geração imunda, queima a sua casa, bate na sua esposa, estupra a sua esposa, prende os filhos. E aí a minha pergunta é, para que é que Deus chama a família hoje? Será que é para viver com a melhor qualidade de vida possível que nós temos? Ou é para testemunhar a glória daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz? Voltando para Abraão, ele tentou fazer as coisas com a sua própria força, deu errado, e Deus continua dizendo assim, ó, não vai ser de Agar o seu filho é o filho da promessa, então é com Sara que você terá um filho. E então acontece, Isaac nasce, Abraão se alegra, e aí Deus pede uma prova para Abraão, olha, vai lá e sacrifica o seu filho. E aí ele está numa situação que tipo assim, o Senhor tem uma missão para a minha família, a missão depende de eu me multiplicar, de crescer a descendência, e depois o Senhor pede para me matar a sua missão? Que isso? Mas Abraão já tinha caminhado um pouco com Deus, eu acredito que ele já tinha errado bastante, então ele falou assim, acho que é bom obedecer. Então Abraão obedece o Senhor, e no momento que ele vai sacrificar o seu filho, nós conhecemos a história, o Senhor provê o cordeiro,
E aí depois que tudo isso acontece, Deus vai dizer para Abraão em Gênesis 22, versículo 17 e 18, que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência, e como as estrelas do céu e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Nela, na sua descendência, será bendita todas as nações da terra. Então nós vemos que a promessa que Deus persistia em avisar Abraão de que aconteceria, a fidelidade de Deus se cumpre aqui, e ele mantém a vida de Isaac e diz assim, ó, agora eu espero que você tenha entendido, de que o meu objetivo com a sua família não é simplesmente alegria. O que seria mais doloroso para Abraão do que a morte do seu próprio filho? Pelas suas próprias mãos. E aí é por isso que eu pergunto, será que Deus quer simplesmente a melhor qualidade de vida para a sua família, sentado no melhor banco possível, na melhor casa possível, com os melhores carros possíveis? Ou será que Deus quer que cumpra a sua missão na terra? O que Deus quer para a sua família? Você já se perguntou isso? O que Deus espera da sua família no bairro, no condomínio que você mora, na rua onde você mora, numa sociedade ou na igreja que você mora? O que Deus espera da sua família? Deus mantém a sua promessa a Abraão, dizendo, olha, em ti, da tua descendência, será bendita todas as famílias da terra. E nós bem lembramos que em Apocalipse 5, isso acontece. Então, por meio de Abraão, aquele que creu na promessa, obviamente, depois de passar por tanto sufoco, ele creu na promessa e por isso foi considerado justo. Por meio dele começa a obra de Deus redentora. Óbvio que nós sabemos que o Cordeiro foi imolado antes da criação do mundo, mas aqui Deus está intervindo na família humana para dizer assim, ó, aqui é um marco onde eu chamo a minha família. Não é somente um povo que Deus escolhe, mas é a família de Deus. É a família de Deus. E nós precisamos fazer uma pausa aqui para entender os problemas que temos na nossa família. Se nós olharmos para a família de Adão, Caim mata Abel. Fora que Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden. Logo depois, Cã, filho de Noé, encontra o seu pai, depois de descer da arca, encontra o seu pai bêbado e nu, e ao invés de ajudar o seu pai, ele vai contar para os irmãos, mostrando a vergonha do seu pai. A família de Abraão, nós já vimos aqui que no Egito, no deserto, ele tenta cumprir a promessa pela sua própria mão e dá errado. As famílias de Israel se juntam com outras famílias de outras nações e absorvem os seus deuses para si mesmo. O filho de Davi tenta roubar o seu trono e tenta matar o seu pai. Certamente na sua família você vai encontrar problemas. Mas há uma constante em todas essas famílias, que é a promessa de Deus. A promessa de Deus para a sua família não muda. E não vai mudar. Porque nós conhecemos o final, novamente. Povos de todas as tribos, línguas e nações, fazendo parte da família de Deus e adorando o Cordeiro, que agora é Rei, Senhor dos Senhores. Nós conhecemos o final. Por isso, a promessa de Deus não muda para a sua família. E a pergunta que nós fazemos, se a bênção de Abraão se estende a nós, e a bênção da sua família, da sua descendência se estende a nós, será que a sua missão também não se estende a nós? Gálatas 3:7, quando o apóstolo Paulo vai começar a discorrer sobre a justificação pela fé e como os do Antigo Testamento eram também justificados pela fé, versículo 3, capítulo 3, versículo 7 diz assim, ó, sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Então existia uma indagação ali entre os gentios e os judeus, dizendo, não, eu sou o verdadeiro filho da fé porque eu sou descendente de Abraão. E o que Paulo está dizendo assim, ó, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que existem, que possuem a mesma fé de Abraão, no mesmo Deus de Abraão. Então nós hoje somos chamados filhos de Deus, não porque nós somos judeus, não porque nós somos os filhos da circuncisão, ninguém aqui espero que foi circuncidado, nós somos chamados filhos de Deus e enxortados na família de Deus, porque nós cremos na promessa de Deus. E por meio de Jesus Cristo nós recebemos a bênção, que é ser chamado filhos de Deus. E a pergunta é, se tudo isso nós recebemos por meio da fé, será que por meio da fé nós não recebemos a mesma missão que Abraão recebeu? Será que por meio da mesma fé que nós somos salvos, nós não temos também a responsabilidade que a família, a descendência de Abraão teve? Olha que pesado isso, meus irmãos. Se é pela fé que nós somos salvos, é pela fé que nós somos chamados para a missão.
foi a mesma fé que salvou Abraão. É a mesma fé que o faz caminhar em missão. É a mesma fé que o faz sair. É a mesma fé que o faz ensinar a sua descendência. É a mesma fé que olha para Apocalipse 5:9 e fala assim, eu tenho parte nisso. Eu estava lá. Às vezes eu fico pensando no privilégio que grandes missionários teve de chegar primeiro nas tribos ali. Obviamente o Senhor já está em todos os lugares. Mas de primeiro compartilhar o evangelho com uma tribo que nunca tinha ouvido e chegar no céu. Imagina esse missionário entrando no céu e encontrando ali aqueles que pregaram, aqueles que ele pregou. Imagine o privilégio, meus irmãos, de você chegar no céu e descobrir que uma pessoa que você pregou o evangelho foi salva. Que uma pessoa que nunca tinha visto falar do amor do Senhor foi encontrada pelo amor, enxertada na família e agora você chama de irmão. Por isso que eu digo que a missão é um privilégio, não um esforço. Não é uma obrigação necessariamente e somente isolada, mas é um privilégio que Deus nos chama para fazer parte. Então, uma vez que pela fé nós somos chamados filhos de Deus, também pela fé nós somos chamados para fazer a missão de Deus. Então, a mesma missão que estava na família de Abraão, também é estendida à nossa família. E aqui nós precisamos parar um pouco, refletir sobre como está a nossa família. Como é que nós estamos vivendo família de fato numa sociedade ou com as outras pessoas à nossa volta. E pensar, será que a missão de Deus está sendo cumprida através da minha família? Será que eu entendi direito como essa fé opera, não só para a salvação, mas para a missão? E como eu disse, a nossa família tem problemas, assim como todas as famílias da Bíblia têm problemas. Mas nós podemos olhar para essas famílias, e apesar dos problemas dela, a missão sendo cumprida, descendência após descendência, se nós formos ver a genealogia de Jesus, nós vamos encontrar vários problemas ali. Várias pessoas que tiveram problemas gigantescos. Mas o Senhor está dizendo assim, apesar dos seus problemas, apesar dos problemas que existem na sua família, dessas famílias tão problemáticas, saiu o Filho de Deus. Dessas famílias tão problemáticas, nasce o Filho de Deus, aquele que cumpre todas as promessas. Então, o que Deus está dizendo no versículo 5 do capítulo 12 para Abraão é, no versículo 3, perdão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A Bíblia aqui está apontando para Cristo. A Bíblia aqui aponta para Cristo e fala assim, essa é a descendência de Abraão. E antes, o Deus que era só conhecido entre Israel e os descendentes de Abraão, agora é conhecido no mundo todo. Agora essa graça é estendida a nós, por meio de Jesus Cristo. Então a descendência de Abraão, aquele que pagou o preço, e a gente vai abrir em Apocalipse 5:9, o último versículo que a gente vai ler aqui. Apocalipse 5:9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então o cumprimento da promessa foi feito em Jesus Cristo, do qual nós chamamos hoje de Senhor e Salvador. É esse Jesus Cristo, que é a descendência de Abraão, que estende essa graça maravilhosa sobre as nossas vidas, e que também estende a sua missão. Então a missão que Deus dá para Abraão, é a missão que Deus dá para Jesus aqui na terra, e é a missão que Jesus nos dá agora. Nós caminhamos pela fé, para a salvação e para a missão. Mas como é que nós fazemos isso na prática? Como é que nós, na prática, colocamos a nossa família para o jogo de Deus? Como é que nós colocamos a nossa família no meio da missão de Deus? E eu lembro de um relato que aconteceu com Lutero, de que um sapateiro chega para Lutero e pergunta assim, como é que eu faço para ser um bom cristão? Faça um bom sapato e cobre um preço justo. Como é que eu faço para ter uma família missional? Seja um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Nós precisamos, assim como pais, eu não sou pai ainda,
Mas o que o Senhor nos fala acerca da paternidade é, olha, você está criando seu filho, primeiro para me glorificar. Segundo, para assim como Abraão ouviu da voz de Deus que Isaac não era para Abraão, Isaac era para o reino. Ele diz assim, ó, a tua descendência será a bênção que o mundo precisa. Os teus filhos são a bênção que o mundo precisa. Os teus filhos são a bênção que o mundo precisa. Isso é glorioso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. É claro que combate a nossa alma. E eu vejo isso com a minha mãe. Não vai embora não, fica aí um pouquinho. Quando eu vou ver minha avó, então, ela quase me amarra na cadeira. Mas não existe alegria maior do que ver o seu filho sendo uma bênção para o reino de Deus. Não existe alegria maior. Eu lembro de grandes missionários e avivalistas do mundo, e eu penso, qual que era o sentimento da mãe desses caras? E nós vamos ver a história e vamos ver que a mãe é o que sempre pediu, ou fez em todas as orações para que eles de fato fossem embora. Olha, Senhor, usa os meus filhos. E aí eu lembro dos morávios, onde eles eram enxortados para ir embora mesmo. Vão e preguem o evangelho, sejam vendidos como escravos, vão e preguem aos escravos. É assim que devemos criar os nossos filhos. É assim que devemos levar aqueles que são nossos filhos na fé também. Vão embora e sejam uma bênção para o reino. A mesma promessa que está sobre Abraão está sobre os nossos filhos, de que a nossa descendência, e domingo passado foi falado sobre a família geracional, a nossa descendência foi chamada por Deus para ser bênção entre as nações. Amém? Então, assim como filhos, e agora eu vejo que tem poucos jovens aqui, mas nós, jovens, somos chamados também para sair da asa do pai, da mãe, e ser luz entre as nações. É maravilhoso, e é por isso que eu me alegro quando eu vejo crianças falando sobre missão, porque quando essa criança tiver 24 anos, já vai preparando o coração. Porque quando essa criança for maior de idade, como é que ela vai ser? Qual que é a visão de reino que ela vai ter? A nossa visão de reino é desse tamanho, mas nós podemos e temos em nossas mãos a oportunidade de ensinar as crianças a ter uma visão gigantesca do reino de Deus. E olhar para o mundo. E aí, um dos maiores evangelistas que nós conhecemos, e avivalistas que nós conhecemos, ele diz assim, ó, que a minha paróquia é o mundo. Olha que interessante, a minha paróquia é o mundo. Então, nós precisamos lembrar que o propósito da nossa família terrena, que é tão passageira, se a gente olhar para 5.000 anos de história, o que é 80 anos de uma família? O que é 40 anos de uma família? O nosso propósito da família é eterno, é olhando para a eternidade. Nós precisamos mudar a nossa visão, de não só acumular coisas aqui e manter tudo juntadinho. É bom se reunir, é melhor ainda servir a Deus. Amém? Que a nossa família possa cumprir o propósito missional dela. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por essa manhã. Eu te agradeço pela família que o Senhor nos dá terrena. O Senhor nos escolhe, Pai, para estar onde estamos. Eu te agradeço por compartilhar a tua missão conosco. Nós que somos pequenos, cheios de problemas, Pai. Assim como Abraão, tentamos fazer as coisas pelas nossas próprias mãos. Às vezes vacilamos na fé. Nós te agradecemos porque o Senhor não muda. A tua palavra, a tua promessa, a tua missão e a tua bênção sobre as nossas vidas não muda. Nós te agradecemos por isso. Nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes falhamos em recordar essa missão, Pai, e vivemos para nós mesmos. E nos ajuda, Senhor, nos ajuda a cumprir o propósito missional em nossa família, Pai. Que a nossa família não seja apenas para nos abençoar entre nós mesmos, Pai, porque nós já recebemos a fé que precisamos, mas que a nossa família seja luz entre as nações, Pai. Que ao contrário de Israel, Senhor, no Antigo Testamento, que nós possamos ir, Senhor, nas outras nações e pregar sobre o Teu amor e receber o estrangeiro em nossa família, Senhor, e mostrar o Deus glorioso que criou todas as coisas, Senhor, e redime a sua criação. Ó, Senhor, nos coloque como parte, Senhor, da Tua missão, porque é um privilégio gigantesco que nós queremos ter, Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia. Continue nos ajudando, Senhor. E é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém.